Vamos lá, então. O que a gente vai falar hoje? A gente vai continuar a parte da Física 2, né? Que vai falar sobre a termologia ainda, só que hoje a gente vai falar de uns assuntos um pouco diferentes. Vamos falar de gases, de movimentação dos gases, etc. Né? Vai ter bastante lei, né? Mas é muito fácil de entender. Só tem uns nomes estranhos, porque geralmente as leis elas levam os nomes das pessoas, né? Que das pessoas que ajudaram a física de alguma maneira nessa área, e aí vai o nome delas. Mas vamos lá, tá? Porque é bem facinho, a gente vai conseguir entender isso aqui. Então vamos lá. Então, na aula passada a gente falou um pouco sobre o que é temperatura, calor latente, calor sensível, né? Hoje a gente vai falar sobre os gases. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar aqui sobre os estados físicos da matéria, tá? Então, a gente tem aí, hoje a gente conhece aí mais de 3 estados físicos, mas a gente vai acabar estudando só os 3, tá? Então a gente tem o sólido, líquido, gasoso e o estado de plasma, né? Mas a gente não vai entrar em plasma aqui porque não é um assunto que é pedido, assim, sabe? Eles não chegou nem a comentar isso. Deixa eu entrar no coisa pelo celular, só para mim ver as. Se tiver mensagem, calma aí. Pronto. Deixa eu ver. Ok, tiver mensagem, eu consigo ver agora. Pronto. Então vamos lá. Então a gente tem aqui sólido, líquido e gasoso, tá? No estado sólido, a gente tem as partículas que elas não têm uma grande liberdade de movimentação, né? Lembra que temperatura, que calor é movimento. Então, quando está no estado sólido, elas estão num aglomerado maior, né? Elas não têm grande liberdade de movimentação, né? E, e não passa só de vibração em torno de posição definida. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar uma coisa para marcar aqui, deixa eu ver. Ó, eu acho que aqui não tem, só tem no outro coisa. Enfim, mas o que acontece? Pensa que são vários. Se você pegar, por exemplo, um copo com bolinhas de gude ou com algum tipo de bolinha e você encher até a boca e você não vai, e você balançar ele, você vai perceber que as bolinhas elas não mudam de lugar, né? Elas vão ficar vibrando aí em torno da sua posição, não vão mudar de lugar. Então, é muito fácil de definir forma, né? E o volume. Lembrando que são coisas diferentes, né? Então, é muito fácil a gente definir forma e o volume dos sólidos, né? Porque elas não têm muita movimentação, né? Essas partículas quando estão no estado sólido. Não tem muita movimentação. Então, a gente consegue definir um volume muito bem. No estado líquido, a gente vai ter uma agitação maior já, né? Então, vai ser mais agitado do que no estado sólido, né? Mas elas ainda vão ter, né, uma coesão, elas não vão estar muito dispersas, né? Elas vão ter ainda uma coesão aí do dentro desse espaço, né? Então a gente vai ter volumes bem definidos de líquidos, né? Mas vai ficar difícil definir uma forma exata, né? Então a gente consegue se moldar, né? Os líquidos se moldam muito bem ao formato do recipiente que os contém, né? Mas aí a gente não consegue dar uma forma exata, então eu não consigo modelar para que ele fique de uma forma que eu queira. Ele sempre vai se adaptar aonde eu colocar ele. E no estado gasoso, as partículas estão muito afastadas umas das outras, tá? Estão afastadas o suficiente para que
as forças de coesão entre elas sejam muito fracas, então elas estão assim muito longe. Estou dando um racha aqui. Estão muito longe umas das outras, né? Então, o que acontece é que a gente não define nem forma nem volume, né? A gente não consegue conter o gás num volume específico, né? Ele sempre vai ocupar todo esse tipo de volume. Não consegue fazer uma forma porque eles estão em um movimento muito grande, né? Então a gente não vai conseguir fazer. Aqui a gente tem aqui os estados físicos da matéria, tá? Então a gente tem sólido, líquido e gasoso, né? E a gente tem como é que é o nome aí de cada um dos processos, né? Quando passa de um para outro. Então a gente tem, ó, de sólido para líquido, fusão, de líquido para gasoso, vaporização ou ebulição, de gasoso para líquido é liquefação ou condensação, de líquido para sólido é solidificação, certo? E quando a gente tem esse jump aí direto do sólido para o gasoso, né, a gente chama de sublimação, né? E de gasoso para sólido também é chamado de sublimação, mas em alguns casos de ressublimação, tá? Conforme ele vai ganhando movimento, né, ele vai ganhando calor, e é isso a gente chama de processo endotérmico, né? Quando o processo ele vai ganhando calor, né? Ele vai chamar de endotérmico. Ele está ganhando calor. Ou seja, quando você toca em algo, ela fica fria, ela está ganhando calor. E perda de calor, quando você toca em algo e fica quente, chama de processo exotérmico. Né? Então, ele está perdendo calor. Esse está perdendo, está indo para fora. Endo está indo para dentro. Né? Então é isso. Vamos lá para o próximo. Temos aqui a pressão de vapor, né? Opa, certo? Então, a gente sabe que gás não possui forma definida nem volume, né? Eles vão ocupar o espaço todo, né? Mas com uma pressão específica. Então, você pode ter, sei lá, uma pressão muito baixa que vai ocupar, uma pressão muito alta, mas ele sempre vai ocupar o espaço todo. Essa pressão vai ter sempre relação com o volume do gás e com a temperatura, né, que tem aí durante o processo, né? Quando você tem uma temperatura maior, as moléculas consequentemente vão se movimentar mais, né, e vão se colidir mais. E essa colisão a gente aí faz com que a pressão aumente, né, porque a energia que tem dentro vai ser maior. E se você aumentar, por exemplo, o volume, elas vão ter mais espaço para se deslocar, né? Então, logo isso, as colisões vão diminuir a pressão também. Então, a gente tem aí uma relação, né, utilizando essa mecânica newtoniana que a gente fala, né, que a gente estuda nessas aulas de física. Primeiro, só para a gente ter uma noção que pressão é a força sobre uma área, né? Isso é pressão. Então, a pressão do gás de vapor, o que é? É 1/3 da massa do gás vezes a velocidade média das moléculas ao quadrado, dividido pelo volume total desse gás. Tá? É assim que a gente vai conseguir estabelecer aí essa relação. Essa relação, ok? Vamos lá. E aí a gente vai trabalhar aí com o gás ideal, né? O que é o gás ideal? Ele é o gás perfeito, quando as moléculas elas são regidas pelos princípios da mecânica newtoniana, né? Porque a gente tem o que a gente chama de mecânica quântica e mecânica newtoniana. A mecânica quântica é uma mecânica muito, muito pequena, né? E se adequaria sim aí aos átomos, até partículas menores. Mas a gente, né, trabalha com mecânica newtoniana, né, para coisas do grande. Então, vamos, né, quando as moléculas não são regidas por esses princípios, é uma característica do gás ideal. Choque entre as moléculas são perfeitamente elásticos, né? Então vamos supor que as duas partículas estão em 20 metros por segundo e elas se chocam. Na
prática deveria perder, elas deveriam ficar depois a cada uma 10 metros por segundo. Mas como são perfeitamente elásticos, eles vão continuar na mesma velocidade, tá? Então eles não perdem movimento quando eles se colidem. Não tem atração nem repulsão entre as moléculas, né? Então não tem nenhuma força aí que atrai ou repele elas entre si. E o volume de cada molécula é desprezível comparado ao volume total do gás. Então, se você pegar o volume do gás e o volume de uma molécula apenas, esse volume é tão pequeno que a gente não consegue considerar, né? Ele é desprezível. E aí a gente vai entrar aí nas leis, né, que vão reger aí essa lei, essa questão dos gases, né? Então vamos lá, ó. Boyle, né, fez aí a lei de Boyle e fala que quando determinada massa de um gás perfeito sofre uma transformação isotérmica, né? O que é uma transformação isotérmica? É quando ocorre uma transformação, porém não tem com o valor térmico igual, né? Porque ISO é igual, térmico é temperatura, né? Então, com a temperatura igual, a pressão ela é inversamente proporcional ao volume ocupado, né? Então, ó, a gente tem que P é pressão, V é volume, K é a constante de proporcionalidade, que é sempre igual. Mas, né, se você aumentar, por exemplo, o volume, né, você vai, consequentemente, diminuir a pressão, né? Porque lembra daquela questão de que se você tem, sei lá, 1 litro de gás num copinho pequenininho, ele vai estar numa pressão, e se você pegar e colocar esse mesmo 1 litro de gás numa lata de tinta de, sei lá, 18 litros, ele vai ocupar o espaço todo, mas com uma pressão muito menor, certo? Porque ele tem mais espaço para poder se locomover, as partículas têm mais liberdade para se locomover dentro desse recipiente. Então, quanto maior o volume, menor é a pressão ocupada pelos gases, ok? Se você considerar a mesma quantidade de gás, é óbvio, se você aumentar a quantidade de gás, ele não vai ter nenhum tipo de mudança. Mas, quanto maior o volume, menor a pressão. Não. Passar mais uma vez. Aqui temos Charles e Gay-Lussac, que fizeram a outra lei, né, que fala que quando o gás perfeito passa por uma transformação isobárica, né? O que é uma transformação isobárica? Não tem mudança de pressão, né, de massa. O volume ele vai variar proporcionalmente à temperatura absoluta desse gás, tá? Então, o que significa? Quanto maior a temperatura, maior o volume. Então, se eu pegar as minhas partículas e aumentar a temperatura delas, consequentemente o volume que elas vão ocupar, né, vai precisar ser maior para que a pressão seja a mesma, né? Então, se eu tenho uma transformação isobárica, iso é mesmo, bárica vem de pressão, né? Que a gente mede geralmente em bar também, né? Então, se eu quero ter uma transformação de mesma pressão, né, que não altere a minha pressão, se aumentar a minha temperatura, eu tenho que aumentar o meu volume proporcionalmente, tá? Senão a pressão vai ter uma mudança. Então, quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu aumento o meu volume, aliás, né? Então, mais temperatura, mais volume. Menos temperatura, menos volume. E é isso que essa lei fala. A próxima é a lei só de Charles, né? Então, a lei de Charles, ela fala o quê? Ela fala que quando passa, né, por uma transformação isométrica, ou seja, com o mesmo volume, né, fala que quanto mais nós aumentamos a temperatura, a gente vai aumentar consequentemente a vibração das partículas, né? Lembrando que temperatura é movimento, então se você coloca temperatura em um objeto, ele vai aumentar a velocidade das partículas, tá? E assim, quando a gente aumenta a velocidade e o choque das partículas, a gente vai também aumentar a pressão, né? Proporcionalmente. Então, se você aumentou em 2 vezes a temperatura, a pressão vai aumentar em 2 vezes também. Se você aumentou em 10 vezes, a pressão aumenta em 10 vezes, tá? Proporcionalmente, essa é o que fala a lei de Charles, né? Então, aí, ó, pressão é igual a constante vezes a temperatura. Tá? Vamos aqui avançar mais uma vez.
E aí, né, tem uma relação grande que eles fazem, tá? Que eu não acho que vale a pena da gente dissecar isso, né? É, o Clapeyron, ele pega todas essas leis, né, e tenta fazer numa equação geral, né, que a gente fala, que possa ser usada em todos os casos, né, desde, como eu posso dizer, desde transformações isobáricas, isotérmicas, né, isométricas também, pode ser utilizado em qualquer tipo de, de transformação, tá? A gente chama de equação de Clapeyron, né? E a gente fala de equação geral dos gases. Então, essa aqui de cima, aqui, ó, que tá P é igual a K vezes MT dividido por V, é a equação, a gente pode dizer que está não simplificada, né? A equação simplificada é o quê? Pressão vezes o volume, né? Ó, pressão vezes o volume é igual a número de mols, né? Lembrando que um mol, aí ele tem, se não me engano, 6,082 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? De mols, vezes R, que é uma constante que a gente sempre vai ter o valor, né? Constante de proporcionalidade de todos os gases, que está mais ou menos listado aqui, né? Ó, então, ó, ele pode ser 0,082 atm litro por mol Kelvin, ou ele pode ser 8,31 joules por mol Kelvin, ou pode ser aproximadamente 2 calorias por mol Kelvin, tá? E T é a temperatura. Lembrando, gente, que quando a gente vai fazer uma questão, alguma coisa aí de física aí agora com temperatura, ele vai levar em conta sempre a temperatura absoluta, tá? Então, não tem mais Celsius, Fahrenheit. Celsius e Fahrenheit é para a gente ver a temperatura aí do dia a dia, a gente vê no jornal, tá? Ele sempre vai utilizar os valores da temperatura absoluta. Então é sempre bom a gente saber fazer a conversão, tá? Porque é a medida que eles usam cientificamente, tá? Então não é nada de Celsius e Fahrenheit, é sempre temperatura absoluta é medida em Kelvin, tá? Bom, vamos lá. Eu acredito que essa equação ela é a mais complicadinha, né? Porque tem muitas letras, né? Muitas coisas para fazer, né? Para fazer essa decoreba, né? Mas isso vai ficar disponível para vocês, tá? Então, assim, PV igual a NRT, né? Eu não sei se eu tenho algum macete. Se eu tiver, eu passo para vocês de como decorar essa equação, tá? Ela é uma coisa que cai no vestibular, tá? Com certeza. Já vi cair algumas vezes. O Enem, ele gosta muito de colocar essas questões da física que são meio que nada a ver, assim, sabe? Que ninguém dá muito valor. Então, eu tenho meio que uma noção, assim, de que a parte 2 da física, né? Física 2, que é a física do segundo ano, ela é um pouco esquecida, sei lá o que acontece com ela, as pessoas não dão muita atenção. Quando você fala de física, você fala de força, velocidade, de eletricidade, né? Você não fala muito de temperatura de gases, você não fala muito de ondulatório, de ótica, né? As pessoas não dão muito atenção e é justamente o que mais cai, né? Um dos assuntos mais comentados aí no Enem é, é a parte de acústica, né? Então, não sei porque tem essa fama aí que o pessoal não gosta muito de estudar, não sei o que acontece, né? Bom, vamos lá. Eu acho que é mais isso. Deixa eu ver se acho que não tem mais nada. Essa aqui é o 9, é a última, tá? Vou passar aqui. E foi isso, gente, tá? É,
Não sei se eu vou deixar alguns exercícios para a gente fazer, tá? Não coloquei exercícios justamente porque os exercícios que a gente tem nesse tipo de conteúdo, né? Eles não são muito contextualizados, então eu acho que é só uma questão de você copiar e colar uma fórmula para você utilizar, né? Óbvio que tem as suas exceções, tá? É, no site da Sua Física, né, que é o site que a gente usa para poder fazer as aulas aqui, para pegar os exercícios. Lá eles têm exercícios, né, que é sofisica.com.br. Podem entrar lá, podem consultar, todo esse conteúdo está disponível lá também, tá? E é isso, gente. Na próxima aula aí, a gente vai terminar esse conteúdo de termologia. Então a gente vai ver um pouco de termodinâmica, né? Ver como é que funciona e também vai ver a dilatação térmica, né? Então, como é que como fala? Os sólidos, os líquidos, né? Eles vão se comportar com a mudança de temperatura. E aí a gente entra aí na ondulatória, que é uma coisa muito fácil, a gente não tem nada, tipo, a gente consegue fazer isso bem rápido, tá? A gente vai falar um pouco do que é Hertz, comprimento de onda, né? Vai falar um pouco de acústico, o que é, como funciona. E na outra aula, a gente, que não é 19/9, já passou, mas que esse era do outro, da outra turma, né? Mas a gente vai falar, né? Vai terminar de falar dos tipos de ondas, a gente vai falar das várias frequências, para que serve, né? Quais são perigosas, quais não. E aí a gente começa aí e já termina na mesma aula a falar sobre óptica, né? O que é refração, reflexão, óptica geométrica. E aí finalizamos, né? Se Deus quiser, essa é a parte de física 2, bem rapidinho mesmo. Tá? Tem mais 2 aulas então. E depois a gente já parte para física 3, que é a parte de eletricidade, de carga elétrica, que eu particularmente, né? Acho que é a mais legal de aprender, é a mais legal porque a gente. É uma física que a gente consegue ver, né? Geralmente a gente. Não que a gente não consiga ver um carro em movimento, né? Tipo, que é a física 1. Mas é que eu acho que é a que mais fácil que a gente vê o brilho, a gente vê faísca, a gente vê tudo. Acho que é a mais legal da gente estudar, né? Ver como é que funciona. E estamos chegando então. Mas aí, 2 horinhas aí a gente passa por ela. Então é isso, tá? Se tiver alguma dúvida, já sabem, só entrar em contato. E é isso, um beijo para vocês. E a gente se vê na próxima aula. Um beijo e tchau.